Fala galera, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série do Zero até se aposentar, onde eu invisto publicamente R$ 500 no meu bolso todos os meses e monto uma carteira de investimentos focado na aposentadoria. No primeiro vídeo dessa série, eu tinha definido uma porcentagem de alocação para cada classe de ativos. Eu tenho uma metodologia de investimentos, que é a metodologia FERA, onde cada letra significa um tipo de investimento específico, onde a gente tem o F de fundos imobiliários, o E de exterior, nesse caso que pode entrar sim as criptomoedas, o R de renda fixa e o A de ações brasileiras. Nos dois últimos vídeos a gente fez alguns aportes. O primeiro aporte que a gente fez para este quadro foi de R$ 4.000 e agora todos os meses eu invisto R$ 500. E você pode tomar isso como uma inspiração e não como uma recomendação de investimentos, porque é muito importante que você entenda o seu perfil de investidor, seu apetite ao risco. E eu já entendo mais de investimentos, então eu entendo que as oscilações do curto prazo, que muitas vezes pode chacoalhar, isso pode na verdade apresentar uma oportunidade de investimentos para me comprar ainda mais. E eu estou investindo nessa carteira pública pensando na aposentadoria. Então perceba que aquelas chacoalhadas que vai dar no curto prazo, o que é normal chacoalhar, porque a maior parte dessa carteira está investindo em renda variável, eu não vou me desesperar, eu vou entender que aquilo é uma oportunidade, obviamente, analisando previamente por que caiu e comprando cada vez mais, porque eu estou pensando na aposentadoria. Antes de eu mostrar para vocês como que tá a carteira do canal, já quero pedir um favor para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço para você se inscrever no canal, porque o YouTube vira e mexe, ele faz uma limpa e acaba se desinscrevendo algumas pessoas. Então dá uma olhada se você é inscrito ou não. Se você não for, clica aí no botãozinho para você se inscrever. Ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar esse tipo de vídeo, você vai ser notificado. E dá uma força aqui pro canal, deixe seu like, que isso é muito importante. Eu quero mostrar para vocês primeiramente aqui como que tá a composição da carteira. Ela tá dessa forma aqui, tá? Deixa eu até tirar aqui para vocês darem uma olhada. No Tesouro Direto, que representa a parcela da renda fixa, eu estou com 32%, que é a parte que a gente destinou, de fato, para renda fixa. Eu tenho 4 ativos aqui em fundos imobiliários, que representa 25% da carteira. Ações, eu tenho 4 ativos também, que representa 22% da carteira. E ETF, eu tenho apenas um, que é um ETF no exterior, que é a nossa parcela no exterior. Então esse aqui é o nosso método FERA e a carteira está dividida dessa forma. Por enquanto, se eu olhar aqui a rentabilidade, ou patrimônio, eu vou entrar nessa parte que fica mais fácil de vocês verem, o Tesouro Direto, eu estou com um lucro por enquanto, tá? Estou com um lucro de 1,14%. Mas para quem assistiu os dois últimos vídeos, viu que essa estratégia aqui de comprar o Tesouro Renda Mais 2065 é uma estratégia para ganhar com marcação ao mercado. Então, por mais que eu esteja com um pouquinho de lucro aqui agora, a ideia é eu tirar esse investimento daqui uns 2, 3 anos para ganhar com marcação ao mercado. A ideia não é eu ficar com esse investimento até o vencimento. Então, inclusive, eu vou fazer mais um investimento de renda fixa hoje. Então, a ideia deste quadro é, além de montar uma carteira para aposentadoria, é servir como uma inspiração e também te ensinar a investir na prática, porque muitas vezes a gente sabe o que é, mas na hora de colocar o nosso dinheiro ali na prática, a gente acaba ficando um pouco com receio ou com medo. Bom, na parcela aqui de fundos imobiliários, a gente tem o GGRC11, tem o HFOF11, tem o TRXF11 e tem o XPML11. A maior parcela que a gente tem aqui é o TRXF11, que representa 8,24% da carteira. E uma coisa muito importante, que eu já vou abrir até a aba de ações aqui, né? E ações a gente tem o Banco do Brasil, BB Seguridade, a Kepler Weber e tem a Klabin. O que a gente tem mais posição aqui é a Klabin, inclusive a gente está com um prejuízo nela, mas o que eu quero mostrar para vocês nessa porcentagem da carteira é que quando a gente monta uma carteira de investimentos, o ideal seja que a gente nunca ultrapasse mais do que 10% no único mesmo ativo, para não concentrar grande parte do patrimônio, porque se caso essa ação cair muito, a sua carteira não sofrer tanto. Obviamente, a minha carteira aqui está com um valor bem baixo, né? O valor total dela é de 4.400 e pouco, mas isso aqui vale para carteira pequena, mas também vale para carteira grande, tá? É ideal que você nunca ultrapasse 10% no único mesmo ativo. Bom, os fundos imobiliários aqui, a gente está com prejuízo em alguns fundos imobiliários, o que para mim não tem problema nenhum. Isso, como falei para vocês, eu entendo essas oscilações a curto prazo e eu enxergo isso, inclusive, como oportunidade de investimentos. Muito dessa queda seria por conta da inflação no Brasil está subindo, então a expectativa da taxa de juros diminuir até o final do ano, ela caiu bastante, e com isso os investimentos de renda variável acabam sofrendo um pouco mais. Eu enxergo isso, na verdade, como uma oportunidade, porque eu tenho mais tempo para me comprar bons ativos para montar uma carteira para aposentadoria. Porque assim que a taxa de juros
cair bastante, a renda variável vai começar a ficar mais cara e para encontrar oportunidades de investimentos vai ficar cada vez mais difícil. A gente vê, né, que o Ibovespa aqui em abril, ele chegou lá no topo, em 198 mil pontos, quase batendo ali os 200 mil pontos, e desde então ele caiu ali 15%, ou seja, caiu 30 mil pontos. Hoje mesmo ele está em 169 mil pontos, ou seja, este leque de oportunidade de ações que estaria acabando, né, quando o Ibovespa estava aqui em 198 mil pontos, ele apareceu de novo. Então tem uma luz no fim do túnel para você que não começou a investir em montar uma carteira de investimentos diversificada e comprar bons ativos por preços atrativos. E não é só para as ações, tá? Os fundos imobiliários também. Por mais que caiu menos, mas o IFIX chacoalhar assim 3% já é bastante coisa, tá? O IFIX é a média dos fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários também caiu, então tem uma oportunidade muito boa. E uma coisa que a gente vai colocar na carteira hoje é um pouco de criptomoedas, tá? As criptomoedas, elas caíram desde o topo aqui, elas caíram praticamente mais de 30%. Então é uma coisa que vai entrar na nossa carteira de investimentos. Então eu mostrei para vocês os fundos imobiliários, as ações, que também estão no prejuízo, e o ETF, que é o IVVB11, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Neste daqui, a gente está com uma rentabilidade interessante de 13%, tá? Quase 14%. Então eu estou com lucro, por enquanto, no Tesouro Direto e no exterior. Nas ações, nos fundos imobiliários, por enquanto estou no prejuízo, mas a ideia aqui é construir um patrimônio ao longo do tempo. E uma coisa interessante também aqui é mostrar para vocês os proventos, os dividendos, esse meu patrimônio já gerando renda para mim. A ideia principal não é uma carteira de renda, é uma carteira para aposentadoria, então nem sempre eu vou comprar ativos que entregam dividendos todos os meses, mas receber também é bom para cada vez incentivar mais. Então quero mostrar isso para vocês também. Então o Banco do Brasil pagou dividendo de 58 centavos aqui, eu recebi no dia 11/6, e os fundos imobiliários também recebi alguma coisinha, ó. Já de fundos imobiliários já recebi 23,52 e de ações 58. Então se vocês repararem, desde que a carteira do canal existe, eu já recebi aqui no começo R$ 3,30, em maio R$ 9,96, em julho R$ 10,84. Perceba que a minha fonte de renda mensal, né, esses dividendos, estão aumentando mês a mês. Então, por enquanto, já recebi um total de R$ 24,10. E aqui eu consigo ver da onde que veio todos esses rendimentos, tá? A plataforma que eu estou usando para consolidar a carteira de investimentos aqui é a Status Invest. Inclusive, a Status Invest, eles têm uma IA que é de uma empresa israelense, que quem usava esse tipo de inteligência artificial para analisar investimentos, para tomar uma decisão de compra ou de venda, eram os grandes bancos, JP Morgan e outros bancos, que é a Status Alpha, que eles têm aqui agora. Nessa Status Alpha, por exemplo, eu consigo ver as empresas de dividendos do Brasil, gigantes brasileiras, small caps, empresas no exterior, e ele me dá um score, uma pontuação, para ver, com base em dados, o que aquela empresa representaria, se é um movimento para mim poder comprar, para mim vender. Obviamente, a gente não exclui uma análise fundamentalista, uma análise que você mesmo possa fazer, mas ajuda muito. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, as gigantes brasileiras, eu vou pegar isso aqui, ó, a B3SA3. Entrando nela aqui, eu consigo ter mais informações, eu consigo ter uma recomendação, ó, 93 pontos. Esse score vai de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, melhor é para mim comprar aquela ação, porque hoje ela custa R$ 14,61, mas pela essa análise dessa inteligência artificial que antes só os bancos tinham acesso, agora a pessoa física também pode ter acesso, ela tem um potencial de chegar até R$ 19,00, ou seja, um upside de mais de 30%. Por isso que tem essa recomendação de compra. Para quem gosta de análise técnica, também tem vários indicadores interessantes que você pode analisar. Tá? Isso aqui eu peguei uma ação que tem uma recomendação muito boa, mas tem ações também, por exemplo, você pode ter na sua carteira que às vezes ela tem uma recomendação de venda, talvez não faz sentido você ter na carteira. Vou pegar aqui, por exemplo, essa TOTS aqui, ó. Por exemplo, essa TOTS. Vamos entrar nela aqui, ó. Ela tem uma recomendação de venda. Então você consegue ver os pontos fortes, os pontos fracos dessa ação para você tomar a sua decisão. Aqui eu coloquei as empresas brasileiras, tá? Mas você também pode ter empresas americanas. Você consegue ver as empresas que mais pagam dividendos, se existe uma recomendação de compra ou de venda, gigantes brasileiras, small caps, que são empresas que ainda não chegaram na sua fase de maturação, ainda estão em fase de crescimento, mas também tem aqui, ó, os principais BDRs, ou as 7 magníficas, né, que são as empresas de tecnologia, a Apple, a Nvidia, a Amazon. Se eu entrar na Apple, por exemplo, aqui agora, ela tem uma recomendação de compra, um score de 80, tá? A pontuação dela. Aqui embaixo eu consigo ver alguns relatórios, alguns eventos que aconteceram, que foram positivos, negativos, e você consegue filtrar.
E como essa ferramenta é uma ferramenta nova que a Status Invest está disponibilizando, eles disponibilizaram um cupom para os meus inscritos e seguidores, que é o cupom GRÃO20. Então eu vou deixar um link na descrição aqui para você assinar essa ferramenta com 20% de desconto, adicionando o cupom GRÃO20. Então voltando para a carteira, para os investimentos que eu vou fazer neste momento, eu vou fazer 4 investimentos diferentes. Como eu falei para você, é uma carteira para aposentadoria, mas também eu quero que sirva como uma inspiração, que seja um quadro deste canal educativo para você tomar uma iniciativa, para você aprender, não copiar, mas aprender como fazer os investimentos na prática. É por isso que hoje, na parcela de renda fixa, que hoje eu vou investir R$500. Então, na parcela de renda fixa, eu quero colocar um pouquinho no Tesouro Selic, que vai servir como uma reserva de emergência. Para quem nunca soube como criar uma, você pode colocar no Tesouro Selic, porque você pode resgatar a qualquer momento sem nenhuma penalidade, mas também serve como uma reserva de oportunidade. No dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 18 de junho, ontem, no dia 17, teve decisão de taxa de juros no Brasil e ela caiu um pouquinho. Então, com base nisso, eu quero deixar um pouquinho de reserva de oportunidade para que no próximo aporte eu possa tomar uma decisão do que fazer com esse dinheiro, se eu vou resgatar ou se eu vou aumentar ainda mais esse caixa, que vai servir como reserva de emergência / reserva de oportunidade. Aí na parte de fundos imobiliários, eu pensei em comprar um fundo imobiliário que é um dos que eu tenho menos exposição na minha carteira, que ainda está com preço muito atrativo. Então, se eu entrar aqui no meu patrimônio e na parte de fundos imobiliários, a minha menor posição, 2,35%, é o XPML11. Obviamente, a gente vai olhar ali a tríade de análise prévia para decidir. Inclusive, se eu clicar nele aqui, por exemplo, eu já consigo ver, ó, ele entrega dividendos interessantes, tá? Eu consigo ver, inclusive, o histórico de dividendos nele, sempre constantes. Eu consigo ver a liquidez dele acima de 1 milhão, que geralmente eu gosto de comprar fundos imobiliários que tenha pelo menos 1 milhão de liquidez diária, caso eu queira me desfazer dele com mais facilidade. E consigo também ver o preço, o valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, indicando aqui 4% de desconto. Então é o fundo imobiliário que eu tenho menor exposição na minha carteira, é um fundo imobiliário de shopping que eu particularmente gosto bastante pela diversificação, porque um fundo imobiliário de shopping, né, os fundos imobiliários eles são obrigados a entregar 95% dos seus resultados para cotistas, então quanto mais receita aquele fundo imobiliário gerar e de forma diversificada, melhor. E um fundo imobiliário de shopping, além de ter vários lojistas, várias lojas, eles geram receitas com espaços publicitários, com estacionamentos. Então perceba que um único shopping já é diversificado. E quando você compra o XPML11, está comprando mais de 20 shoppings espalhados pelo Brasil. Então a sua diversificação é ainda melhor. Então, como ele é o que eu tenho menor exposição na minha carteira, eu vou comprar mais um pouco do XPML11, que o valor que eu separei aqui, seguindo a proporção do método Fera, é mais ou menos uns R$115. Talvez eu consiga comprar uma única cota. Bom, então esse vai ser o fundo imobiliário que vai entrar na carteira. Na parte de renda fixa, como eu comentei com vocês, vai ser o Tesouro Selic. Na parcela de ações, aqui eu tenho maior proporção, aqui maior porcentagem, é a Klabin. Mas eu não vou comprar Klabin neste momento, porque já passou do valor que eu queria investir. E por mais que eu esteja no prejuízo nela e pode representar uma oportunidade, porque é uma empresa que eu gosto bastante, a que eu tenho menor exposição aqui é o Banco do Brasil, setor financeiro, que caiu bastante, mas é um banco que eu acredito muito, é muito forte no agro. Por mais que é um banco estatal, tem o risco do governo meter a mão ali, é uma das empresas do setor financeiro que eu particularmente gosto bastante. Então a gente vai pegar mais um pouquinho do Banco do Brasil. E o ETF aqui, que eu tenho aqui, é o IVVB11, mas dessa vez a gente vai colocar um ETF de criptomoedas, que é o Hash11, que eu vou mostrar para vocês. Se eu vim aqui no Google, colocar Hash11 composição. Esse aqui é um ETF de criptomoedas, onde eu consigo diversificar em criptomoedas comprando um único ativo. Entrando aqui no Hash11, vamos ver a composição dele. Deixa eu ver, performance aqui, ó, composição. Qual que é a composição dele? Quando eu compro o Hash11, um único ETF, dentro dele, o que é um ETF? Um ETF é uma cesta, pensa numa cesta que dentro dela tem vários investimentos. Só que eu não compro esses investimentos que estão lá dentro, eu compro a cesta inteira. Então é uma maneira de eu diversificar os meus investimentos. Então quando eu compro essa cesta, esse ETF, eu estou comprando Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Stellar, Cardano, Chainlink e esse Bitcoin Cash aqui. Só que a maior parte é o Bitcoin. Então o Bitcoin, dentro dessa cesta, pensa em várias frutas. Tem melancia, tem maçã, tem pera. Qual das frutas é maior? A melancia é maior. Então dentro de uma cesta, a melancia é o que vai ocupar mais espaço. Então se eu tirar a melancia, ela fica muito mais leve. Então dentro dessa cesta de criptomoedas, o que tem o maior peso é o Bitcoin. Ele tem 78,68% e o Ethereum 11%.
As outras criptomoedas têm uma porcentagem muito menor. E eu até prefiro, porque para mim as criptomoedas, as duas melhores é o Ethereum e o Bitcoin. Então faz sentido eu incluir esse ETF de criptomoedas na carteira, porque eu considero que os Bitcoins, as criptomoedas em geral, também pode ser como a nossa parcela do exterior, porque é algo que o governo não tem como confiscar. Então eu não estou tirando o dinheiro do país, mas estou tirando o país do dinheiro. Então por isso que faz sentido eu ter pelo menos um pouquinho ali de criptomoedas, principalmente nesse momento que as criptomoedas caíram bastante. Então talvez seja uma oportunidade que eu precisava para colocar esse ativo na carteira do canal, por mais que é um ativo que represente mais risco, mas faz sentido na estratégia porque é uma carteira para aposentadoria, não é algo que eu vou usufruir neste momento. Então eu vou colocar um pouquinho dessa criptomoeda. Então, dito isso, vamos começar a fazer os investimentos aqui na prática. Aqui na conta tá com 520,39 porque é os dividendos que eu recebi. Então é esse o valor que eu vou investir, tá? Seguindo mais ou menos uma proporção ali daquele método FERA. Então vai ter um pouco em renda fixa, um pouco em exterior, um pouco em fundos imobiliários e um pouco em ações brasileiras. Então pegando aqui a carteira na Nubank, ela está dessa forma, da mesma forma que está ali no Status Invest. Então eu vou vir aqui na parte de baixo em investir, vou vir aqui ó, no Tesouro Direto e aqui ó, vou colocar no Tesouro Selic. Quando o Tesouro Reserva entrar nas corretoras também, vai ficar mais fácil, porque talvez seja até melhor que o Tesouro Selic, tá? Mas por enquanto vamos colocar no Tesouro Selic. Então vou vir aqui em aplicar. Entrando aqui pela Nubank, o mínimo que ele me deixa investir é R$ 191,86. Então vamos colocar esse valor, R$ 191,86. Vou avançar e vou confirmar ali na parte de baixo. E pronto. Perfeito. Agora, o outro investimento que a gente vai fazer vai ser o fundo imobiliário. Então, vem aqui no final, fundos imobiliários, procuro aqui no campo de pesquisa XPML11, tá 105, eu vou comprar uma cota, que vai dar 106,77. É porque tem a taxa de reserva da bolsa, mas essa taxa volta para mim depois, tá? Então vou comprar aqui uma, comprar, confirmar. Ó, tá vendo aqui, ó? Se você reparar aqui, ó, tem a taxa da bolsa e a reserva para execução, que é de 1,6. Mas essa reserva para execução, esse valor volta para minha conta depois. Então eu vou confirmar. Feito. Agora o próximo que eu vou fazer é o Banco do Brasil. Então vamos continuar lá em investir. Vamos vir aqui, ó, ações brasileiras. BBAS 3, 19. O valor que eu separei mais ou menos eram 115, mas como eu gastei um pouco mais no Tesouro Selic, eu vou ter que comprar um pouquinho menos aqui. Então eu vou comprar mais ou menos, comprar R$100. Vou comprar aqui 5 papéis do Banco do Brasil. Então vou vir comprar. Aqui também me mostra a taxa da execução aqui, que depois esse valor volta para minha conta. Eu venho confirmar e feito. Agora, o último que faltou é aquele ETF, que é o Hash 11, que é o ETF de criptomoedas, que vai entrar na nossa carteira, que é o ativo novo. Mesma coisa, eu venho em investir. Aí dessa vez eu venho aqui para o fundo, ó, coloquei ó, fundos e índice e ETFs. Aqui eu vou procurar pelo Hash 11. Ó, Hash 11 apareceu, ele está R$ 43,00. O saldo disponível na minha conta agora é R$ 124,42. Então vamos comprar o máximo que eu consigo para dar esse valor. Eu consigo comprar aqui 2. Vamos comprar esses 2 então aqui. Se eu comprar 3, quanto que falta? 129. Eu acho que eu vou mandar mais R$4 para minha conta, só para mim poder comprar 3 desse daqui. Deixa eu fazer isso. Pronto, mandei aqui, agora estou com 129,42. Agora eu venho aqui e vou comprar 3. Então venho em comprar, ok, confirmar e pronto. Então eu fiz os 4 investimentos. Fiz o investimento em renda fixa, fiz o investimento em renda variável, que é ações, fundos imobiliários, e a parcela no exterior, que neste caso aqui a parcela no exterior foi a criptomoeda. Então vamos vir para a carteira e agora vamos adicionar todos esses ativos lá no Status Invest. Então para mim adicionar no Status Invest é só vir aqui na parte de cima, ó, adicionar ativo. Eu posso, se você quiser sincronizar com a B3, todos os investimentos que você for fazer, ele automaticamente já vai puxar os dados da B3. Talvez seja mais fácil, mas eu vou mostrar para vocês aqui ó, como fazer este cadastro da forma manual. Então eu venho aqui, seleciono aqui que eu comprei, por exemplo, vou colocar a ação primeiro, o código BBAS3, que é o Banco do Brasil. Qual foi a data da compra? Eu comprei hoje, que é dia 18. Aí ele já puxa o valor de hoje, a quantidade que eu comprei foi 5 ações, ele já mostra o valor total aqui, tá? Você pode pôr a corretagem, monumentos, eu não vou colocar nada aqui não, tá? Qual instituição? Eu coloquei, ó, no Invest. Adicionar transação. Perfeito. O outro que eu comprei é o fundo imobiliário. Vou colocar aqui, ó, XPML11. Beleza, data da compra foi hoje também.
Ele já me mostra o valor aqui. Os fundos imobiliários eu comprei quantas cotas mesmo? Uma cota com a quantidade 1. Ele já vai puxar o valor aqui. Beleza, coloco aqui a corretora que eu comprei no Invest, adicionar. Aí depois eu coloco aqui Tesouro Direto, vou pôr aqui ó, Selic 2031, data da compra, foi hoje. Aqui eu coloco o valor unitário do título, tá? Eu consegui comprar uma fração do título, que é o 191,87. Aí aqui adiciono a corretora e adicionar a transação. Então já foi Tesouro Direto, Fundo Imobiliário, o Banco do Brasil, faltou agora o ETF, que é o Hash 11. Aqui, ó, Hash 11, beleza, data da compra, comprei hoje, quantidade 3, aqui eu procuro instituição, no Invest, adicionar transação, pronto. Então todos os investimentos aqui, eles já estão colocados manualmente, é só vir em avançar e pronto. Carteira cadastrada com sucesso. Ele não aparece instantaneamente assim que eu adiciono o ativo, demora alguns minutos para aparecer. Enquanto a Status Invest vai atualizando a carteira do canal, deixa eu mostrar para vocês aqui ela comparado, a carteira do canal comparado com o Ibovespa, que é o índice de referência das ações. Então a carteira do canal, ela está caindo 2,25% contra menos 8,58% do Ibovespa, ou seja, o Ibovespa está caindo mais do que a carteira do canal. Eu gosto sempre de olhar isso aqui para mim ter uma métrica, uma média de como está indo a carteira de investimentos, inclusive na minha carteira pessoal também faço isso, mas como o objetivo aqui é longo prazo, essas oscilações do curto prazo não vão me afetar. Então, como falei para vocês, isso aqui eu tenho que tomar como uma oportunidade de comprar ainda mais os ativos que eu quero colocar na minha carteira com desconto. A mesma coisa que você vai no mercado, tá tudo em promoção, pô, eu vou comprar. E se caiu mais, tá mais barato? Melhor ainda, porque aqui o objetivo é o longo prazo. E essa carteira tende a se valorizar ao longo do tempo. E o legal desse quadro aqui é porque vocês vão ver a evolução da carteira do canal ao longo dos anos. Então aqui, ó, ele já atualizou, então agora eu tenho 10 unidades do Banco do Brasil aqui, 10 papéis, que representa agora 3,91%. O fundo imobiliário XPML11, que eu estava com uma porcentagem bem baixa, agora eu estou com 2 cotas, que representa 4,1%. O Tesouro Selic também já entrou aqui. E o ETF, que é o Hash 11, também já entrou aqui, representando 2,53%. Então, a carteira do canal ficou nessa proporção. Então, no Tesouro Direto, a gente tem 32%, em ETF, 19,87%, ações 22% e fundos imobiliários 24%. Então no mês que vem, no mês de julho, eu vou mostrar como que está o resultado da carteira do canal, se ela está no positivo ou no negativo, e também vou fazer mais um aporte de R$500. Então se você gosta de vídeos assim e quer acompanhar a carteira do canal, já se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui e aproveita o cupom de desconto da Status Alpha para você ter recomendações de investimentos. Então vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!